Muito bem, voltamos com o programa Entrevista da Tarde, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Enquanto meu amigo Wendel prepara o VT aí do AraSuper, eu vou dizer para você aqui que tem novidade, já está na minha coluna também. O novo secretário de Saúde deve ser o Dr. Glauber Lucena. Isso mesmo, deve ser anunciado nos próximos dias. Quem sabe até hoje ainda, né? E aí você vai ficar sabendo em primeira mão aqui no portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Ok? Os melhores momentos da entrevista de agora há pouco com o Patrício e também agora com a Catarina Cândida, você também vai conferir logo mais aqui no portal riobranco.net. Veja o VT do AraSuper e descubra por que a preocupação do AraSuper em oferecer a você e sua família qualidade, pontualidade, praticidade, modernidade. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. pra clicar, pedir, chegar, Pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Muito bem, tenho o prazer de conversar agora com a atriz, teatróloga Acriana, que virou europeia, isso mesmo. É lá onde ela se prepara, se qualifica cada vez mais e convive com pessoas importantes, assim como ela também na área da arte. Tenho o prazer de conversar pela segunda vez aqui no programa, já como teatróloga e como atriz, porque ela veio também ainda quando estava na fase de formação do talento. Catarina Cândida, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la aqui no programa. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo. Catarina, antes de falarmos sobre a peça, sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer ainda, eu quero que você fale também, que eu acho que é importante. Você já tem uma grande legião de fãs aqui, aumentando a cada dia. Como foi lá atrás, Catarina, enfrentar as dificuldades que você enfrentou, desde aqui a oficina, né, da Jorcelene, até e morar em outro estado, em outro país, longe dos pais e dos irmãos? A maior dificuldade é sempre a saudade, né? Imagino. A gente, sempre quando sai de um local, tem a saudade principalmente da família, Sim. que é que eu deixo aqui. E também agora eu sinto isso quando eu venho de Portugal, que eu tenho saudade do meu namorado, dos meus amigos. Então, a gente vive numa saudade. Sim, sim. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu passo. Porque quando eu comecei no teatro eu era muito nova, eu era criança. Não tinha dificuldades, assim, graças a Deus. Sempre tive muito apoio dos meus pais para ser atriz. Então, quando falei que queria ser atriz, vim para cá. Logo que cheguei, comecei a fazer o curso com a Juscelene Barroso e a Núbia Alves, que era ali no Hélio Melo. Depois, a dificuldade é você, criança, conseguir conciliar, você conseguir ter a concentração para a escola. Sim. E também para o que você gosta. Então, eu amava o teatro. Por mim, eu fazia os sábados. E como eu era criança, então a minha aula era só de manhã. Mas eu queria também ficar à tarde, então eu passava o sábado. Os dois períodos. Eu passava o sábado inteiro à tarde. Não fazia quase nada porque ainda era criança. Sim, sim. Não podia fazer a turma dos grandes, mas Quantos anos você tinha à época? 11. Foi nessa idade onde você teve o primeiro contato, então, com a... Não, eu tive numa peça, acho que eu tinha 8 anos, foi em Brasília. Foi a peça da Formiga e da Cigarra, e eu fui uma formiguinha do Exército. Então foi esse o meu primeiro contato com o teatro. Legal. Mas de estudo mesmo foi com a Juscelene e com a Núbia Alves. Você tem boas recordações, então, de lá? Muita, nossa, pra mim o Hélio Melo era a minha casa, assim, eu me sentia super confortável. Lembro também dos preparativos de um dia de espetáculo, tinha que tomar o chá de gengibre para aquecer a voz. Depois tinha lanche depois. A gente almoçava no teatro, porque passava o dia todo lá, então almoçava com um grupo, depois chegava o outro grupo da tarde, passava... Então, do Teatro Hélio Melo, no centro de Rio Branco, a capital do estado do Acre, para o Brasil e o mundo. Você imaginou lá atrás que fosse chegar tão longe? Acho que a gente sempre tem uma sensação, mas nunca sabe Sonho. assim, o caminho, né? Não sabe
o que vai estar ali à Sim. espera. Então, eu fui a primeira vez para Portugal, eu tinha 15 anos. E eu já queria ser atriz nessa época, eu já estava estudando, né, aqui. E ali eu não queria mais voltar. Eu falei assim, eu queria tanto ficar aqui e estudar teatro. Só que eu tinha 15 anos, não podia morar sozinha. Então, voltei para o Acre, mas antes de eu voltar, eu escrevi num papelzinho lá em Portugal, falando, daqui a 5 anos eu volto para cá para estudar teatro. Mas eu nem lembrava disso. Isso, né, a gente coloca isso no momento e depois não fica um dia todo pensando, todos os dias pensando nisso. Mas coincidiu de quando eu fui completar 20 anos, eu me mudei para Portugal. E aí que eu lembrei desses meus 15 anos que eu já queria estar lá. Então, cheguei em Portugal, fazia 8 horas de teatro por dia. Então, para mim, ficou desde criança, eu amava passar o dia no teatro, aquilo para mim era o paraíso. Então, mas depois comecei a trabalhar, porque, tô na Europa, tô num país que não é da minha moeda, e é uma moeda muito mais alta do que o real. Então, como uma forma também de ajudar os meus pais e de agradecer por eu estar lá, comecei a trabalhar como garçonete. Depois, no ano seguinte, eu pensei, esse ano eu vou querer, tomara que eu consiga, vou querer não, né? Pensei, tomara que eu consiga ter uma rotina mais tranquila, assim, só de estudar mesmo teatro, mas não, eu comecei a transferir minha faculdade para lá, que também estudo psicologia. Então, fiquei teatro, psicologia e garçonete. No ano seguinte, pensei, esse ano acho que eu consigo estar mais tranquila na faculdade e no teatro. Aí peguei mais um trabalho, então comecei a fazer faxina. Você pode desafios, hein? Meu Deus, é uma coisa que você fica... É isso. Acho que eu vou começar a falar, quero que meu ano seja agitado. Você acabei de atrapalhando. Qual foi a outra atividade que você... Aí peguei... Aí comecei a fazer faxina no teatro, fazia garçonete, fazia teatro e à noite faculdade. Então, eu imaginei que sabia que eu ia estudar teatro, sabia que eu ia me tornar atriz porque é o que eu quero. Mas não sabia que iam ter tantos pontinhos. Mas que eu tive que aceitar, tive que me adaptar e tive que ir atrás desses pontinhos para eu conseguir também continuar estudando em Portugal. Então, na sua família tem algum artista? A minha mãe é arquiteta, né? Então, aliás, ela é artista, mas não é atriz, né? Não é atriz, mas... Ela é arquiteta, ela tem um trabalho reconhecido também, muito talentosa. Não, e a minha mãe é muito criativa. Ela queria ser atriz quando era mais nova. Só que é uma área muito instável. Então, na condição dela, com os meus avós, na época, não era uma área que os meus avós podiam apoiar como os meus pais me apoiam. Então, ela foi para a arquitetura, que é uma área já mais estável. E também ainda trabalha um pouco criativo, né? Trabalha muito criativo, na verdade. Então, ela decidiu a arquitetura e eu sigo. Entendi. Seus pais poderiam muito bem lhe bancar lá, mas o que levou você a buscar o próprio trabalho também? Na época, o fator de ser €1 é algo que, quando eu mandava para minha mamãe, o valor é esse, em real, chocava, assim, uma diferença muito grande. É outra realidade. E você ter o seu próprio dinheiro, eu comecei a ter uma liberdade muito grande, sabe? Claro. Porque, eu gosto muito de comer fora, e eu não cozinho, eu tenho esse problema que eu não cozinho. Então, saía da aula, quero comer tal coisa, tinha essa liberdade de ter as minhas próprias coisinhas. Claro. E aproveitar que se eu tenho o privilégio de não precisar pagar o meu quarto, pagar transporte, pagar plano de saúde, se os meus pais conseguem arcar com isso, então eu vou ter o meu dinheiro para eu investir nas minhas coisas. Então, todo o material audiovisual que eu tenho sou eu que pago. O meu site fui eu que paguei. As minhas viagens para estudar, para conseguir conhecer outra escola, sou eu que pago. Então, isso me dá o apoio dos meus pais. Você é muito decidida mesmo, né? Eu sou. Muito autônoma, é bom, né? Mas também a minha mãe me ajudou. Os meus pais me ajudaram muito a ser assim. A criação de você tem que ter o seu. E tem que ir atrás quando você pode. Mas isso de começar a fazer vários trabalhos, a minha mãe me apoiou de uma vez, que ela falou assim... Quando eu fui tentar transferir minha faculdade para Portugal, a gente foi tentar transferir para a Federal, mas eu não conseguia entrar. Então, eu teria que ir para uma particular, que é um preço bem mais caro do que uma federal. E a minha mãe, ficou, no dia, super chateada, falou... foi no meu primeiro ano lá, e ela falou,
se você não entrar numa faculdade aí, você volta pro Acre em fevereiro, que era o nosso acordo. É o ultimato. E eu não volto nada. Ainda tenho muita coisa para estudar aqui. Aí eu falei com o meu chefe, mudei os meus horários, cortei uma parte do teatro, fiz todo um ajuste e tô lá. Vamos lá, tem algumas ilustrações aí? Vamos então e a gente vai comentando sobre cada uma aqui, por gentileza. Já estava passando já, a gente tá aí. A Catarina aí em plena atividade. Essa plena cena. Quando acontece o ápice da tragédia no sonho. A minha trouxa, sempre ali. Todo o meu cenário eu coloco lá dentro. São imagens da cena, né? Do próprio espetáculo. Do teatro, do espetáculo. Legal. O que te fez escolher Portugal, além do mesmo idioma? As grandes faculdades, um país bem tranquilo em relação à violência. O que mais? Portugal. Uma cultura riquíssima também, né? O meu bisavô era português. Tudo então a gente tem cidadania portuguesa. Sim. Então isso, só de você já ter uma documentação do país, ele já está muito mais aberto para você. Então, com certeza. Foi o principal fator. Tá. Já a gente volta a esse assunto, agora vamos à peça. Sim. Ano passado você esteve aqui. Aliás, aumentou bastante a audiência, viu? Muito obrigado. Que bom. E certamente você, agora, quem não lhe conhecia já conhece agora a nova atriz, a nova teatróloga. Tanto é que o espetáculo agora fazendo muito mais sucesso, né? Ano passado eu tive um retorno muito bom. E foi muito maior do que a minha expectativa. Superou a expectativa? Muito, muito. Era assim, cada dia milhares de mensagens me parabenizando. Tinha buquê na minha casa, tinha várias pessoas falando que eu queria assistir. A pena que foi só uma apresentação. Foi assim, algo que eu fiquei muito mais feliz. Eu já estava feliz de poder apresentar aqui. Sim. Mas depois, com todo esse carinho, eu fiquei muito mais feliz. Assim, algo que... Mas esse ano eu decidi fazer uma divulgação mais intensa. Eu decidi mostrar mais do meu trabalho e envolver mais pessoas. Então eu fiz uma nova história da Tonha, né, que eu apresentei ontem no quiosque do Coco, ali próximo do Lago do Amor. E eu chamei para participar outros atores do Acre, que foi a Carla Martins, o Lenine Alencar, a Sandra Bu, o Daniel Ayrton, tiveram atores do Grupo Candeeiro, o César Júnior. Então eu consegui também tanto mostrar o meu trabalho, como mostrar o trabalho de outros atores, sabe? E também conseguir me relacionar com outros atores, porque é muito importante na sua área você ter contatos com os seus. Então, para mim foi assim, e a recepção do público. Ontem, quando eu vi no quiosque do Coco, tinham as pessoas que estavam ali tomando seu coco, fazendo sua pausa da caminhada. Mas quando a gente começou, o quiosque, assim, o quiosque ao redor fechou. E eu fiquei assim, gente, eu não acredito que tem tanta gente aqui. Foi uma surpresa muito boa também. Então, acho que esse ano, o Tonha, a expectativa que eu tenho, como são mais apresentações, é que tenha um maior público. Qual a importância, além do calor humano, quando você vê assim, um teatro superlotado? Para o ator, você só de ter a interação do público, de ter a risada, ou de ter aquele olhar concentrado, de você sentir que a pessoa da plateia está respirando com você, para o ator isso dá é como se fosse uma gasolina, dá uma energia muito grande para a gente jogar a cena mais para cima. Agora, em relação à cultura, em relação à arte, você vê que é uma busca da população em ter mais informação, né? Em adquirir um conhecimento, em adquirir uma perspectiva da história, porque o teatro sempre trabalha com momentos históricos ou com a nossa realidade. Ele trabalha com a realidade do ser humano. Então você vê, um teatro lotado significa que as pessoas querem ter aquele conhecimento. Que elas não querem estar na ignorância, que elas não querem estar
numa mente adormecida. Não, que elas querem entender o que aconteceu no passado, ou querem entender o que pode acontecer no futuro, ou querem entender o que está acontecendo agora. Elas querem crescer. Eu acho que Qual a importância do teatro, Catarina, no sentido de aguçar o senso crítico do ser humano? De quem faz e de quem prestigia? Eu acho que é perguntar, né? É você começar a se questionar, começar a ver... eu falo, na minha peça, por exemplo, eu falo do momento do século XIX. Como que eu tô na plateia assistindo uma coisa do século XIX, depois eu vou pegar o meu carro e eu vou ver um cenário muito semelhante nesse século, né? Quando eu vejo uma pessoa no farol, no sinal, ali também pedindo trabalho, pedindo comida, pedindo dinheiro. Como é que o que está acontecendo que o século XIX ainda está no século XXI? Entende? Né? Então, você começa a se questionar, você começa a querer entender, você começa a querer mais. E eu acho que quando você entra nesse movimento de pergunta, de querer buscar um maior esclarecimento, tanto você cresce, como as pessoas à sua volta também crescem. Tá. Você influencia as pessoas de uma forma positiva. Claro. Olha, a peça Tônia não deixa de ser uma crítica social. Você vê ali fatores econômicos e sociais também estampados. Como é que você se encontra nesse espetáculo? Você fala daqui a pouquinho, tá bom? Tá. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos e meio com o terceiro e último bloco. Vamos continuar então essa entrevista com a Catarina Cândida. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde sempre ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você perdeu o primeiro bloco do programa de hoje, eu conversei com o João Patrício, falamos sobre a importância dos produtos For Life e estou desde o segundo bloco conversando com a atriz e teatróloga acriana, que brilha na Europa, Catarina Cândida. Catarina, fique à vontade então para responder a pergunta feita no bloco anterior. Você lembra ainda? Sim. E aí? Se eu for ver pela minha condição social, dentro do meu espetáculo, é claro que eu estou no barracão. Eu não estaria no Seringal. Eu estudei em escola particular, minha faculdade é particular, eu sempre tenho uma qualidade de vida muito boa. Mas pela educação que eu tive e ainda, principalmente dentro de todo esse conforto que a minha vida, que os meus pais conseguem me oferecer, a educação que eles me ofereceram para mim, para os meus irmãos, é uma educação muito mais realista. Então, é uma educação... não é porque você tem um motorista que você vai ter um motorista para o resto da sua vida. Não é porque você tem você está na escola particular que talvez que o seu futuro está garantido. Entendi. Então, eu sempre aprendi a ir atrás do meu. Como eu disse, né, no primeiro bloco, eu trabalhei como garçonete, fiz faxina. Também em outros lugares que viajei, trabalhei como caixa. Então, a minha educação é muito mais ligada a uma educação pé no chão. Assim, a gente tem isso aqui, mas a vida não é essa bolha aqui. A vida é você lutar pelo seu, é você ter o seu trabalho, é você saber cuidar da sua casa, é você saber fazer a sua formação, é você ter uma qualificação. Então, eu acho que eu estou ali no meio termo entre o barracão e o seringal. Entendi. O Catarina, certamente você deve já ter entrado para a história. Ninguém na história do teatro, falando de teatro, você é atriz e teatróloga, mas na história do teatro, eu acho que ninguém chegou tão longe quanto você. Como é que você analisa isso? E o que você diria àquelas crianças ainda que, como você sonhou, elas estão sonhando também chegar onde você já chegou? Eu cheguei tão longe porque eu não tinha muita opção aqui. Se eu tivesse se aqui eu oferecesse uma formação profissional para um ator, se aqui tivessem apoios, tivessem mais apoios para o trabalho artístico, talvez eu não precisasse ter atravessado o Atlântico.
Então, é verdade, a minha família me apoiou para ir para um outro país, para ir para um outro continente. Mas eu não acho que as crianças, principalmente as crianças que querem ser atores ou atrizes, tenham que ir tão longe geograficamente para ser o que querem. Então, se quer ser atriz, quer ser ator, saibam, não é uma área estável. Infelizmente, não tem muitos apoios ainda. Você vai ter que correr muito atrás. Vai ter que ter muitos contatos, vai ter que ter muitos projetos, vai ter que aprender a estar em palco, a estar na técnica, a estar na luz, a estar na produção, às vezes até a fazer a direção. Porque você tem que conseguir gerir todo aquele ambiente que é o teatro. Você domina todas essas áreas? Eu tenho a ajuda de muita gente. Sim, mas você pode até não saber fazer todos os detalhes. Seu papel não é esse, o papel é de ficar lá na frente. Mas se necessário for, você sabe como tem que ser feito cada uma dessas atividades. Sim, eu acho que eu estou aprendendo muito a cada dia. Né? Na minha escola de teatro, a gente aprendia a mexer em luz, a tirar refletor, colocar refletor, a conectar em cada canal, a dominar a mesa de luz, a trabalhar com o som. Então, isso... Não é só chegar lá e improvisar. Quem me dera, né? Quem me dera que tivesse uma maquiadora, um cabeleireiro e eu topo a cena. Não, você tem que varrer o palco. Você tem um assistente aqui, pelo menos aqui. Minha amiga agora tá, a Inara tá me acompanhando. É isso, ali é a parte da produção, onde a gente tira foto, registra material. Catarina, certamente, eu imagino que o telespectador deve estar se perguntando o seguinte: como que uma jovem como você, filha de uma engenheira, de uma arquiteta e de um médico político, entra na área da cultura e se especializa e vai fundo, se qualifica para isso? A minha mãe queria ser atriz, como eu disse. Então tá aí aqui a veia. A grande explicação. Tá né? aí, tá então nela. ela acabou sendo a sua, digamos assim, a inspiração, a referência, então. Quando a gente, por exemplo, vamos no cinema, cada vez que saía do filme, a gente conversava sobre o filme, o que entendeu, o que fazia uma crítica, mesmo sendo criança, fazia uma crítica simples, mas também sempre apoiaram muito a leitura. Na minha casa você vai ver o que mais tem é estande de livros. Também minha mãe fazia artesanato, então no final de semana eu estava com ela quando ela ia fazer, e a gente fazia chaveiros, fazia pulseiras, fazíamos colares. Então, pintávamos. Eu, quando era criança, todo dia fazia um desenho para minha mãe. Então, eu acho que essa veia assim, mais criativa, essa veia do trabalhar com objetos cênicos, de montar cenários, de criar histórias, de usar fantasias, isso sempre fez parte do meu dia a dia. Antes que eu esqueça, não está bem no nosso script, mas é importante isso também. A Jocelyn se orgulha muito de você. Ela já falou isso para você? Ela fala sempre que eu mando uma mensagem para ela. Né? A Jo foi assim... Eu comecei tendo aula com a Núbia Alves e a Jo entrou depois. Mas a Jo me ensinou muito também. Ela foi importante, né? Muito, muito. A Jo era... No espetáculo Marroquins Frufru, ela também participou da direção. Mas ela também maquiava a gente. Então, ensinou como trabalhar com a maquiagem. Depois ensinava como fazer a produção. Ensinava como... organizar um espaço, como se preparar para o teatro, se preparar para estar em cena, fazer o aquecimento, treinar a voz. Então, ela, para mim, é uma mãe do teatro, a Jo. Mesmo longe dos pais e dos amigos aqui, você consegue concentração suficiente para tocar a vida e continuar a crescer na carreira? Sim, sim. Isso porque eu quis ir para lá, né? Não foi ninguém que me deu essa ideia. A ideia veio de mim. Então, faz parte da vida. Quando eu estava em Portugal, agora eu estou aqui de férias, mas quando eu estava lá e trabalhava em todas as áreas, a dona do apartamento que eu aluguei o quarto, que agora eu tenho como minha avó, que se chama Tereza, ela falava: minha filha, assim, você vai desmaiar um dia, você tem que ir com mais calma. Eu, Tereza, eu tenho 20 anos, na época eu tinha 20 anos, eu tenho 20 anos, agora que eu tenho energia, porque com 80 eu quero estar descansando. Catarina, eu estava vendo uma matéria, aí vi lá a sua convivência com artistas, atores consagrados no Brasil e no mundo. Você muito jovem, ainda no meio deles. Como é que foi essa convivência? Foi
foi de muito aprendizado, porque todos esses atores vinham como professores, né? A minha escola, a Evoé, a minha escola na época, convidava esses profissionais da Argentina, da França, do México, da Espanha, do Brasil também, temos uma relação com uma escola em Brasília, convidava para irem na nossa escola em Lisboa, e lá a gente tinha aulas com esses profissionais. Então tive aulas de teatro do objeto, que por exemplo as marionetes, tive aula de cinema mudo, tive aula tipo de gibi em palco, como você cria um gibi em cena. Tive aula do teatro do absurdo, então foi sempre de muito aprendizado e muita troca, assim. Além dos professores, também vinham atores das outras escolas, faziam aulas com a gente, então tinha aula tanto o professor convidado como o professor de Lisboa, a gente sempre trocava muito. Porque o teatro é isso, né? O teatro é sempre troca. Claro. Seja com o ator em cena, ou seja o ator com o público. Então a gente está sempre... Legal. Vamos falar um pouco ainda da peça. Até o dia 17 você estará se apresentando. Sim, começa agora a estreia no dia 14. Então, 14, 15, 16 e 17, às 19h30, lá na Usina de Arte, de novo. Sempre às 7h30 da noite? Sempre, sempre. A Usina de Arte já está marcada na tua vida também, de forma positiva? Tá sim. Aquele palco, quando eu entrei, porque na minha escola o palco era, vamos colocar que era desse tamanho. Na Usina, quando eu entrei, era essa mesa. E eu olhei aquilo, gente, eu tenho isso tudo para eu andar, eu tenho isso tudo para eu falar com tanta gente. Porque no espetáculo eu também falo um pouco pro público. Então foi assim, também toda a equipe sempre muito atenciosos, muito receptíveis. Acho que isso é muito da criança, é muito receptivo. Eu não abri aqui as mensagens, mas tá aí muita gente parabenizando, te dando força, dizendo que vai assistir. Que bom, outros dizem, eu perdi ano passado, mas esse ano não vou perder. Que bom. Você fez assim como o ano passado a pré-apresentação também para os convidados? Não, fechado? Eu não vou fazer esse ano. Eu estou priorizando mesmo o público, porque esse ano que eu fiz eu pensei numa semana Tonha. Então, eu comecei agora, no sábado, com uma festa na minha casa para as pessoas que me apoiaram no ano passado. Então, colunistas, empresários, também artistas e família e amigos, no caso. E nessa festa eu apresentei o Casamento da Tonha, que foi onde participaram esses outros atores. Entendi. É um espetáculo bem mais leve, é uma comédia até... bem diferente do Tonha, né? Porque o Tonha é um drama. Então eu pensei, eu vou fazer uma comédia, porque pra gente conseguir ter chegar no ápice da cena, a gente tem que ir muito pro oposto. Então, se eu quero dar muita força pro Tonha, que ele já tem uma força muito grande, mas fortalecer ainda mais, eu apresento uma comédia, uma coisa leve, mostrar como a vida da Tonha era leve, como ela era feliz no sertão, com a avó, com o pai. Mesmo diante das dificuldades? Diante das dificuldades, sim, mas não queria fazer algo... Poderia ter feito um espetáculo drama também para mostrar a vida da Tonha no sertão, mas como Tonha em si já tem uma carga muito pesada, quis fazer esse outro mais leve. Então, também um espetáculo que é muito fácil levar para festivais, porque não tem cenário, são só os atores em palco, as pessoas conseguem... as pessoas riem, as pessoas se identificam com muitos personagens, tem o pai, tem a avó, tem as fofoqueiras, então é um espetáculo assim, bem mais descontraído, para fortalecer o Tonha, que é o que encerra a semana de divulgação. Vamos ver se a gente encontra espaço na agenda da jovem atriz para, antes dela voltar à Europa, passar por aqui de novo e fazer um balanço geral do que aconteceu, tá bom? Aliás, amanhã você deverá estar ao vivo no programa Gente Debate com o meu amigo Damião Viana, na Difusora Criando, a partir das 11 da manhã. Vai ter mais espaço para falar sobre o espetáculo em si, já que hoje aqui, me desculpe, mas é porque a gente acabou roubando um pouco do tempo do trabalho de divulgação da peça, mas eu acho que era importante também você falar um pouco da sua vida, das dificuldades que passou e o tempo da volta por cima, de vencer, né? de celebrar então essa vitória. Acredito que seus pais devem se orgulhar muito de você. Eu acredito que sim. Eles têm muito orgulho de mim, dos meus irmãos, porque
a gente segue a criação deles, né? Bom. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. Querendo acrescentar algo, falar alguma coisa sobre que você estava a fim de falar, eu acabei não dando a oportunidade, ainda há tempo, sim. Não, eu quero só fazer o convite, reforçar que venham assistir o Tonha, é um espetáculo de 50 minutos que eu falo do processo de migração do Nordeste para os Seringais e de toda a vivência que a Tonha e o Zé passaram dentro dos Seringais. Foi um prazer. Muito obrigada. Sucesso para ti. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e sucesso agora nessa nova temporada aqui. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Tenham todos, digo, uma ótima tarde e uma excelente semana. Não esqueça que daqui a pouco, porque é à noite já, né? Às 9h45 da noite, nós vamos entrevistar aqui na TV Rio Branco o Dr. Sanderson Moura, pré-candidato ao Senado, né? Ele é o convidado especial do programa Tribuna Livre, que começa logo após o Roda Viva na Rede Cultura, TV Rio Branco e Rede Cultura. Então, todos uma ótima tarde e até mais tarde, se Deus quiser. Valeu.